Pois é, pessoal, a gente vai falar de impeachment, mas não é dois, três hipóteses de impeachment cada vez mais reais e que estão prestes a acontecer, em três casos diferentes. Então fica muito ligadinho nesse editorial, que eu tenho certeza que você vai estar muito interessado. Bora lá, tá? Então não esquece de se inscrever no canal, curtir, compartilhar. Eu sei que o conteúdo aqui foi preparado com todo carinho para que você entenda um pouco mais a política, né? Eu estou fazendo meu papel de trazer conhecimento para você. E para você que não fez o download ainda dos Segredos Milionários dos Leilões, quer aprender a ganhar dinheiro com leilão de imóveis, faz o download aí, tá bom? Vamos lá, pessoal. Vamos entender o que está acontecendo. Primeira coisa que a gente precisa é entender a questão fiscal. Tá? Por que a gente pode hoje falar, né, num crescente risco de impeachment do Lula? E aí muita gente acha que eu sou otimista demais em falar isso. Não é que eu sou otimista, é que a chance é real. Tá? Só lembrando a você, hoje é dia 4 de dezembro, tá bom? É o seguinte, vamos entender o que o mercado falou, ok? Pacote fiscal, fica evidente para o mercado que a orientação é 2026, diz, né, um grande banqueiro aí. O anúncio do pacote fiscal, junto com a isenção do imposto de renda, passou a mensagem ao mercado de que a orientação do governo é política e populista, visando as eleições para a presidência em 2026, afirmou o CEO do BR Partners, Ricardo Lacerda, ao Money Times. Ou seja, eles anunciaram que iam fazer uma redução, né, de gastos, mas não convenceu. Só querem focar em 2026. E aí eu quero que você preste atenção no seguinte. O que fez a Dilma Rousseff cair? Questão econômica. A Dilma Rousseff foi levando o Brasil para um rumo tão desastroso que não teve outra alternativa senão acionar o Cunha para que derrubasse a Dilma Rousseff. O negócio é que a projeção que se apresenta hoje é que o Lula vai apresentar um resultado ainda pior do que o da Dilma. Para você ter noção, não bastasse o Lula ter ficado com inveja da Dilma, né? Porque a Dilma conseguiu o rombo maior dos Correios, né? O recorde. O Lula agora vai bater o recorde da Dilma. Então todos os recordes negativos econômicos estão sendo batidos agora pelo Lula. Ou seja, a questão econômica está cada vez mais grave. E aí, com a entrada do Trump em 2025, dia 20 de janeiro, virão sanções econômicas. O recado do Trump foi direto para o Lula. Então, hoje, nos bastidores, já tem quem fala na possibilidade do impeachment. Se o dólar subir mais, né, e a projeção e a possibilidade é que vai subir, se os rombos, né, das estatais continuarem subindo como estão, não vão aguentar chegar até o final. Eu queria que vocês assistissem, tem um jornal, né, que eu peço escusas aqui para colocar o conteúdo deles, chama Mundial Telenotícias. Quem fez a publicação foi o Caporeso, que é deputado estadual em Minas Gerais. Ele escreveu: mentiroso e incompetente. Essas são duas características do descondenado, né? E pediu para citar mais. O que mais que você colocaria como características, né, do governo atual? Mas eu quero que você observe que quando eu falo que a hipótese de um impeachment do Lula é cada vez mais real, ou de uma pressão para ele não vir em 2026, no mínimo isso, é cada vez mais real, é porque eu não estou falando isso sozinho. Olha só o trecho, né, dessa matéria aqui, vale a pena você assistir. Acompanha comigo. A ex-presidente Dilma Rousseff caiu por muito menos. Ela tinha apenas problemas de ordem econômica. Hoje, o atual presidente tem problemas econômicos ainda maiores que daquela época, e muitos outros de ordem diplomática. E por que ele coleciona essa quantidade toda de problemas? Porque foi inconsequente, teve excesso de confiança e se escorou em um poder que supostamente o garantiria pela eternidade no comando do cargo. Não acreditaram na inteligência da resistência, subestimaram os chamados maneiros
permanece e agora não admitem mais a lição que estão tomando. É difícil mesmo de aceitar que aquele mané virou o jogo. Virou. Vão espernear e cair todos agarrados. O presidente do Brasil foi o que começou com essa história de moeda única para os BRICS negociarem suas mercadorias entre os países membros. Foi ou não foi? Todos aplaudiram, principalmente a Rússia, que apodrece com as sanções impostas pelos americanos e europeus, está à beira da falência completa e pede desesperadamente por uma solução menos desonrosa. Por causa da mão firme de Donald Trump, o presidente da Ucrânia admitiu pela primeira vez em todo esse tempo abrir mão das regiões já conquistadas pelos russos. Mas ele não queria isso antes? Na época de Joe Biden? Não, nada disso. Os russos querem isso mais do que ninguém e não têm forças para bancar os caprichos de um parceiro como o Brasil, por exemplo, em absolutamente nenhuma demanda que seja contrária aos americanos. Então ferrou, papai. No fim de semana, o mesmo presidente eleito Donald Trump mandou um recado duro e bem direto para o homólogo brasileiro. Não foi nem preciso mencionar o nome dele. Trump disse em suas redes sociais que vai taxar em 100% aqueles que sequer promoverem a criação de uma moeda no BRICS para substituir o dólar em transações comerciais. E quem tem espalhado em todos os encontros internacionais que o BRICS precisa fazer negócio com sua própria moeda? Quem disse isso? Sim, o presidente Lula. O país não aguenta uma sobretaxa. Sim, o presidente Lula, né? O país não aguenta mais. De 100% dos produtos comercializados. Não aguenta. E aí vem o senador Randolph Rodrigues, do PT do Amapá, líder do governo no Congresso, e diz que os Estados Unidos e o presidente eleito Donald Trump não têm moral para falar dos BRICS. Quando o porrete descer, aí vão se dar conta que talvez fosse melhor ficar de boca fechada. A ex-presidente... Pois é, vocês vão entender que a pressão econômica está cada vez maior. E sim, são vários fatores que derrubam o presidente, tá? Um dos fatores que a gente pode citar é o principal, né? A questão econômica. Quando a questão econômica começa a esfarelar, a cair, né? É porque é hora de acender a luz vermelha, porque mesmo os comunistas gostam de dinheiro, né? Hoje, modelos como o de Cuba, da Venezuela, eles não se sustentam, né? Vivem em conflitos. Então, assim, é difícil, né? O Brasil, uma potência econômica diversificada, vamos lembrar que não é só um ramo, né, que o Brasil tem, entrar num eixo autoritário como a Venezuela, tá? É difícil acontecer. Não é tão simples, porque os próprios players do sistema não querem deixar isso, né? O mercado também está ali. Outro ponto é o apoio do mercado. O Lula começou a sua gestão, né, com 60% de desaprovação do mercado. Caiu, né, ele conseguiu um suporte ali do mercado, caiu a desaprovação do Lula quando ele falou que ia fazer o ajuste fiscal, ficou prometendo, o mercado esperou, aguardou até que o Lula apresentou essa pífia proposta aí, e o mercado voltou a ter 90% de desaprovação do Lula. Os que aprovam Lula é 3%, ou seja, não tem mais questão econômica. O mercado já abandonou. O povo não aguenta mais falar de Lula. Até os petistas, a turma que fez o L, está tudo arrependido. Ninguém vota nesse cara mais, é fato. Os deputados não querem saber do Lula, foi lá e travou as emendas. Então, assim, os deputados, senadores, ninguém quer que o governo Lula continue, né? Para eles está péssimo, a situação está desastrosa, com exceção de alguma turminha ali que se beneficia de um ministério aqui, outro ministério ali. Eles também sabem que não dá para ficar sugando tanto, que mais cedo ou mais tarde a fonte vai secar. E o Lula já está começando a fazer cortes de ministérios. O cara lá, o Lupe, do PDT, já ameaçou sair fora. Ministros já estão ameaçando sair fora, mostrando que o Lula não tem suporte nenhum. Então não tem apoio político, não tem força econômica, não tem apoio do mercado, não tem apoio do povo. Vai se sustentar como? Não tem como mais se sustentar. Então está cada vez mais fraco, né, o governo Lula, né? Vamos lá. Outro ponto que eu quero falar com vocês é sobre a situação que está acontecendo na França. Eu quero falar também de uma manifestação que aconteceu
mas eu quero falar sobre o que está acontecendo aqui na França. O mundo, sabe, já não está tendo mais paciência, né? O brasileiro é que está sendo conivente demais, né? Está amedrontado. Depois do 8 de janeiro ficou amedrontado. Mas o mundo já não está com mais paciência. Olha só, lá na França, a chance do governo cair é grande demais. Lembrando que a França é o governinho de esquerda, lá da turminha aliada do Lula, né? E o povo está pressionando tanto os congressistas que eles estão querendo derrubar o primeiro-ministro lá. A França se prepara para a queda do governo. Entenda a situação. Matéria da Folha de Pernambuco. Com menos de 100 dias no poder, o governo do primeiro-ministro francês Michel Barnier está ameaçado, né? Lembrando que o Michel Barnier foi indicado pelo Macron, amiguinho do Lula. Os deputados de esquerda e de extrema direita devem derrubar, para vocês terem noção, a pressão do povo está tanta que nem a esquerda e nem a direita, né, estão suportando o primeiro-ministro indicado pelo Macron e querem derrubar ele. Mas isso é pela pressão popular lá. Os deputados de esquerda e de direita devem derrubar nessa quarta-feira, exceto em caso de grande surpresa, o governo do primeiro-ministro francês Michel Barnier, após menos de 100 dias no poder, aprofundando a crise política, segundo a segunda economia, né, da União Europeia. Barnier enfrentava duas moções de censura na Assembleia Nacional, que é a Câmara dos Deputados, né, Câmara Baixa, que serão debatidas a partir das 4 horas, né, lá da França. E que para prosperar precisam do apoio de pelo menos 288 deputados. Os grupos de oposição somam quase 330 cadeiras, ou seja, grande maioria, né, a maioria. O primeiro-ministro conservador de 73 anos fez um apelo à responsabilidade dos deputados para que não derrubem o governo em um momento econômico tenso, com um prêmio de risco da dívida francesa quase igual ao da Grécia. O que vai derrubar o premier, né, o primeiro-ministro francês? A economia, né? A crise econômica francesa está indo em direção, né, àquela crise que a Grécia enfrentou. E aí, se cai o primeiro-ministro, ele alertou, não, se eu cair agora, a gente vai afundar ainda mais. Mas não está convencendo, tá? Olha, as políticas que foram apresentadas de esquerda não são favoráveis, né? Então, assim, a economia começa a desabar. Então, mais um tombo, né, provável aqui de um governo. Ou seja, para vocês verem que o fator econômico pesa e pesa muito. Outro caso, e agora não é um cara de esquerda, né, um cara de direita que pode cair, né, Diário de Pernambuco também. Oposição da Coreia do Sul pede o impeachment do presidente Yoon Suk-yeol. Ontem vocês acompanharam meu editorial, onde o presidente da Coreia do Sul foi lá e fez aquela presepada, né? Aquele papelão lá de declarar uma lei marcial, colocou o exército para tomar conta de tudo. Um verdadeiro golpe de Estado, né? Porque não tinha maioria lá na Coreia do Sul, e olha que a Coreia do Sul é considerada uma das maiores democracias do mundo, e mesmo assim o cara foi lá e tentou dar um jump lá. Acontece que os parlamentares revogaram, né, o decreto de lei marcial dele, e aí os militares saíram e entregaram a cabeça dele de bandeja. E agora os parlamentares da oposição, né, que é a grande maioria, pediram o impeachment dele, né? E assim, foi uma tentativa tresloucada do presidente da Coreia do Sul, porque ele já sabia que ia cair, né? Ele já sabia que ele era impopular, a situação econômica da Coreia não estava muito boa. A oposição já estava pressionando, né, a tal ponto que é provável que ele fosse ser empichado mais cedo ou mais tarde. Então, ele tentou, numa alternativa tresloucada lá, o tal golpe, né? Ou seja, colocou tanques nas ruas e exército. Golpe não se faz com velhinhas com Bíblia na mão. Se faz com exército, com armas e com tanques. 6 partidos de oposição da Coreia do Sul disseram ter apresentado uma moção de impeachment do presidente Yoon Suk-yeol após ele declarar lei marcial no país. O argumento de limpar elementos pró-Coreia do Norte, a lei marcial substitui a legislação normal por leis militares, amplia o poder executivo, fecha o parlamento, limita o acesso aos direitos civis diante da pressão dos congressistas e de manifestantes. Yoon prometeu revogar o decreto imposto por ele mesmo. Então,
O que parece que aconteceu foi que ele mesmo recuou, né, com a pressão do povo nas ruas. Mas é importante a gente entender um pouquinho disso, porque todos os motivos aqui da pressão, né, são países que começam a ver uma questão de uma crise econômica. Então, assim, quando a gente observa o Brasil, a gente observa que há uma possibilidade grande, sim, né, das tensões econômicas aumentarem ainda mais. E aí, cara, não esperar nem mais 2 anos. Por quê? Porque o último ano, 2026, é crucial. É aquele momento em que o governo, ele literalmente vai abrir as pernas para o grosso entrar para poder se reeleger ou eleger o seu cupincha. É assim que funciona. Então, o que é a grande questão que a gente precisa abrir os olhos? Cara, o mercado está observando o Lula da seguinte forma: você sabe aquele gordinho que vem prometendo que vai fazer dieta, vem fazer dieta e nunca faz, está cada vez mais gordinho. Aí chega na véspera de Natal, né, com o Réveillon, ele ganha um convite para ir para um hotel com tudo pago, tudo liberado para ele comer o tanto que ele quiser. E aí ele promete que vai fazer dieta nesses dias. É o que o governo Lula está fazendo. Está destruindo a economia no tempo que ele tinha condição de consertar. Para chegar ali no final e falar, não, agora é ano de eleição, agora eu vou cortar gastos. É mentira, tá? Então tem que ser muito inocente para acreditar que o governo Lula vai fazer alguma coisa sobre responsabilidade fiscal. Né? E aí, a gente precisa tratar as coisas como elas são. Né? Essa matéria da Revista Oeste aqui, né, merece parabéns. Maduro é um criminoso que roubou a eleição. E isso não pode ser aceito no continente. Não pode ser aceito no continente. É o que o governo Lula está fazendo, está aceitando isso aí. Né? Na semana passada, o observador internacional Gustavo Silva, de 38 anos, desembarcou no Brasil a pedido de Maria Corina Machado, líder da oposição ao ditador da Venezuela, Nicolás Maduro. Durante 3 dias, Silva conversou com parlamentares da direita brasileira. Ele é um dos responsáveis por organizar o esforço da oposição de seu país para reunir e analisar 25 mil atas eleitorais. Então as atas foram apresentadas. Sabe, tá claro e evidente, inequívoco, que roubou. É um ladrão, né? É um criminoso. Só que vai ficar por isso mesmo, né? Há quem diga que haverá uma pressão gigantesca em cima do Maduro, né? E uma pressão grande, né, pela queda do Maduro. O Maduro, inclusive, que agora tá implorando, né, para entrar no BRICS, o que vai ainda manchar ainda mais, né, se é que tem como, né, sujar um chiqueiro ainda mais do BRICS, né, com o Maduro entrando lá dentro. Só que a realidade dos fatos é que aqui na região mesmo, né, os próprios países já estão tendo uma pressão maior sobre o Maduro. Já teve, inclusive, né, oferta por parte dos Estados Unidos de que o Maduro saia do país, abandone o país e deixe a Maria Corina Machado, né, entrar. Como vai ser a relação do Trump com o Maduro? Não sei. Sei que o Maduro está assustado, inclusive o próprio Maduro, né, já fez aí um vídeo falando que não, que quer apaziguar com os Estados Unidos, né, que precisa de tranquilidade em relação aos Estados Unidos, né, mudou bem o tom. Tá? Vamos lá, vamos falar de questão interna agora. Vocês viram o 8 de janeiro, né? Vocês acham que o 8 de janeiro, né? Muitos acreditam que o 8 de janeiro foi um golpe de Estado, o que é uma sandice, né? Foi um protesto que virou baderna, e baderna virou quebradeira, e eu reprovo e repudio. Mas repudio ainda mais, para mim é mais grave do que o próprio 8 de janeiro, as penas que foram impostas. Né? Deveriam ser punidos? Claro. Né? Não é porque eu sou de direita, sou patriota, eu não posso ser punido. Não, não é assim que a banda toca. Deveriam ser punidos pelos crimes de depredação, assim como a esquerda também tem que ser punida quando isso acontece. Não é à toa que o Michel Temer, assim como o Marco Aurélio de Mello, falaram que aquilo é só baderna. É a mesma coisa que a esquerda fez em 2017, quando o Temer era presidente. Tá, mas olha só como eles, né, tapam o sol com a peneira e encaram as coisas de forma diferente. Manifestantes, aí já é manifestante, não é golpista, não é vândalo, é manifestantes. Tentaram invadir a Câmara dos Vereadores no Rio,
Protesto, e aí já é protesto. Protesto contra a lei proposta pelo prefeito Eduardo Paes acaba em confronto entre a polícia militar e membros dos sindicatos dos professores. Aqui são os sindicatos, né? A votação do projeto de lei complementar 186, que discute a mudança na contagem das horas-aulas dos professores do Rio, foi interrompida nesta terça-feira, após manifestantes tentarem invadir a Câmara dos Vereadores. Um protesto que começou com uma marcha da Candelária até a região da Câmara. Acabou com um confronto, tá? Deu quebra-pau entre Polícia Militar do Rio e os manifestantes que tentaram entrar na casa, né? Tentaram entrar, não foi invadir, não foi quebrar, né? Na outra semana passada, ou seja, foi uma coisa já prenunciada, né? Já teve um anúncio. Na outra semana, eles tentaram invadir também, foram impedidos. E dessa vez, né, teve outro confronto. Não, mas aqui ninguém tá falando, né, de vândalos, de golpistas, nada disso, né? Dá uma olhada aqui na cena, né? Coisa linda de se ver, manifestação pacífica da esquerda. Olha que coisa mais bonita, né? Manifestação pacífica, todo mundo tranquilo. Essa fumaça aí são alegóricos, tá? Bandeira comunista, bandeira vermelha, pedaço de pau pra bater na polícia, gente passando mal, os professores. Olha lá, né? Então, assim, tá vendo algum jornal fazendo alarde? Você tá vendo todos os jornais? Ah, golpistas tentam invadir, querem derrubar uma ordem, estão atacando a democracia. Não. O que nos leva a crer, né, cada vez mais, que as narrativas nunca vão convencer, né? Nunca vão convencer, porque hoje o brasileiro não é mais aquele idiota que fica ligado só nos jornais, né? Só no que a mídia podre, marrom quer te vender, né? Você acompanha o Sandro, você acompanha o Pilhado, você acompanha o Didi, você acompanha o Oi Luiz, você acompanha um monte de canal, o Kim Paim, e aí você vai acompanhando e vendo que as pessoas estão falando, né? Estão falando, o Auri Verde, enfim, que o jogo é um pouco mais sujo do que a mídia podre tenta te mostrar, não é? E aí, qual é o seu comentário sobre isso? Coloca aí que eu quero saber, tá bom? Grande abraço, fica com Deus e até o próximo editorial.